Muito bem, nós vamos agora começar a resolução de uma questão de matemática aplicada pela Banca Avança São Paulo em 2019. Vamos à leitura do enunciado. Um escritor, trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, digita 7.500 palavras. Quantas horas por dia ele deverá trabalhar caso queira digitar 6.000 palavras em 4 dias? Bom, então nós estamos diante de uma questão de regra de 3. Sempre que eu estou diante de uma regra de 3, eu preciso identificar se é uma regra de 3 simples ou composta, tá? Simples ou composta. Quando que a regra de 3 vai ser simples? Quando ela tiver apenas duas grandezas. E ela vai ser composta quando ela tiver mais do que duas grandezas, certo? Além disso, eu vou precisar analisar a relação entre as grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que eu resolvo esse tipo de questão na prática? Então, nós vamos fazer agora uma nova leitura do enunciado e nós vamos grifar, identificar todas as grandezas. Vamos lá. Um escritor trabalhando 8 horas por dia, então aqui eu já tenho uma grandeza, durante 10 dias, segunda grandeza, digita 7.500 palavras. Então, na primeira situação, eu tenho a grandeza horas por dia, são 8, a grandeza dias, são 10 dias, e a grandeza palavras, são 7.500 palavras. Na segunda situação, o que o examinador está querendo saber? Quantas horas por dia, ou seja, x, ele deverá trabalhar caso queira digitar 6.000 palavras, então coloco o 6.000 aqui na grandeza palavras, em 4 dias. Muito bem, já montei então a minha regra de 3 composta. Por que é uma regra de 3 composta? Porque eu tenho mais do que duas grandezas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise entre as grandezas, procurando saber se são direta ou inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu realizo uma questão como essa é colocar na grandeza que tem o x uma seta para cima. E agora eu vou analisar a grandeza horas por dia em comparação com a grandeza dias, para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, supondo que eu vou precisar, que eu vou manter o mesmo número de palavras. Faz de conta que eu não estou diminuindo o número de palavras, eu estou mantendo o mesmo número de palavras, 7.500. Se eu precisar aumentar o número de horas por dia para produzir as mesmas 7.500 palavras, eu vou precisar de mais ou de menos dias para produzir as mesmas palavras? Horas, eu vou precisar de menos dias. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais em cada dia. Então, eu vou colocar aqui uma seta para baixo. Por quê? Porque a grandeza horas por dia e dias são inversamente proporcionais. E eu inverto aqui a ordem dos números. Agora, eu vou comparar a grandeza horas por dia com palavras. Bem, se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou produzir mais ou menos palavras. Se eu aumentei o número de horas que eu estou trabalhando por dia, eu vou produzir mais palavras. Então, se eu vou produzir mais palavras, eu vou colocar a seta para cima. Por quê? Porque as grandezas horas por dia e palavras são diretamente proporcionais. Então, agora, eu já consigo montar a minha equação para encontrar o valor do x. Né? Então, eu coloco aqui 8 sobre x é igual a 4 sobre 10 vezes 7.500 sobre 6.000.
Então, isso aqui vai dar 30.000 e isso aqui vai dar 60.000, certo? Se eu simplificar e cortar todos os zeros, ó, vai ficar 3 sextos. 3 sextos, ó, 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. Portanto, 8x é igual a 1 meio. Se eu multiplicar em cruz, eu chego à conclusão que x é igual a 16. Então, quem é x? X são 16 horas por dia. Então, qual é a alternativa correta? É a letra E de elefante. Então, nós resolvemos uma questão de regra de 3 composta, porque ela tem mais do que duas grandezas. Regra de 3 composta, em que nós precisamos analisar para cada uma das grandezas qual das grandezas era direta ou inversamente proporcionais à grandeza que tem o x. Então leva essa dica para o dia da prova. Regra de 3 vai cair com certeza no seu concurso. Até o próximo vídeo, dê o seu like e bons estudos.